Gente, concluindo finalmente o nosso conteúdo a respeito dos crimes contra a honra, eu quero agora tratar das disposições comuns, que a gente tratou dos crimes especificamente. 138, calúnia. 139, difamação. 140, injúria. Agora a gente vai tratar das disposições comuns que estão nos artigos seguintes. 141, 42, 43, 44 e 45. No artigo 141 a gente tem majorantes, causas de aumento de pena que servem para todos os crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. São majorantes fixas, né? É uma majorante, é uma causa de aumento de pena especial, porque está na parte especial do Código, e fixa porque traz um aumento fixo de 1/3. Então, no caso da calúnia aqui, a gente tira ela dos crimes de menor potencial ofensivo com esse aumento. Então, as penas combinadas neste capítulo para os crimes contra a honra se aumentam de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso primeiro, contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, por causa do cargo ocupado. Inciso segundo, contra funcionário público em razão de suas funções. Então, quando uma injúria, por exemplo, é contra um funcionário público em razão de suas funções, por exemplo, esse camarada aí, esse funcionário daí, esse funcionário dessa repartição é muito lerdo, é muito lento, é muito preguiçoso. Então, a gente tem injúrias aqui que estão sendo direcionadas ao funcionário público em razão das suas funções, por isso, esse crime de injúria vai ter uma causa de aumento de pena de 1/3. Quando o crime contra a honra é praticado na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria. Várias pessoas, segundo a maior parte da doutrina aqui, vai ser 3, né? Pelo menos 3, além do ofendido, se a gente tem os crimes de calúnia e difamação e o de injúria também. No de injúria precisa ter o ofendido, né, necessariamente, e nos de calúnia e difamação não necessariamente, mas vai ter que chegar no conhecimento do ofendido para ele oferecer a ação penal que, via de regra, é privada. Então, na presença de várias pessoas ou por algum meio que facilite a divulgação, né? Esse meio informático, meio de comunicação. Também o crime contra a honra é praticado contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, mas aqui é só calúnia e difamação. Se excetua a injúria, porque a gente já viu que na injúria racial ou injúria qualificada pelo preconceito é aquela injúria que utiliza elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, que é um termo já meio em desuso, a gente falou de pessoa com deficiência. Então, nesses casos, a gente já tem aquela qualificadora na injúria, haveria aqui certamente um bis in idem se o legislador não tivesse feito essa exceção. E no parágrafo único, a gente tem a aplicação da pena em dobro se o crime contra a honra é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. No artigo seguinte, o artigo 145, a gente tem a regra das ações penais nos crimes contra a honra. Eu já disse a vocês que a regra geral é a ação penal privada, queixa-crime. Nos crimes previstos neste capítulo, calúnia, difamação e injúria, somente se procede mediante queixa, regra geral, ação penal privada. Salvo, agora as exceções, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, qual é o artigo 140, parágrafo 2º? Injúria real, aquela injúria que utiliza a violência, que pelo meio empregado, pela circunstância, se considera aviltante. Aí tem a pena da injúria real, de 1 a 3 anos, e a pena da violência. Se for lesão simples, de 1 a 3, perdão. 3 meses a 1 ano na injúria real, e se for uma lesão leve, também é de 3 meses a 1 ano. Então, se for o caso da injúria real, quando da violência resulta lesão corporal, a gente não vai poder ter ação penal privada. Se a injúria real for só vias de fato, foi um tapa no rosto, que não deixou marca, então esse tapa foi aviltante, a injúria real, vias de fato ficam absolvidas pela injúria real, ação penal privada. Porque a regra geral é a ação penal privada, que se proceda mediante queixa-crime. Mas, se a injúria real consiste em violência que resulta lesão corporal,
Aí a gente sabe que a lesão corporal leve segue a regra da Lei de Juizados Especiais Criminais 90/99, que prevê ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação na lesão leve é a regra. E se for uma lesão em situação de violência doméstica familiar contra a mulher, aí tem que ser ação penal pública incondicionada. Então a gente vai ter que tomar esse cuidado na injúria real. Se for injúria real sozinho, ação penal privada, queixa-crime. Se for injúria real com lesão leve, ação penal pública condicionada à representação. Se for injúria real com lesão em contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, ação penal pública incondicionada. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1º do caput do artigo 141 deste Código. Então, quando o crime contra a honra, quando a calúnia, quando a difamação ou quando a injúria se pratica contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro, a gente vai ter a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. O ministro da Justiça requer para que o Ministério Público proceda com a ação penal. Agora, a gente já viu também que no caso de calúnia e difamação contra os presidentes dos poderes, da República, do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, a gente chama a Lei de Segurança Nacional. Mas aqui, se for uma injúria contra o presidente da República, a gente vai ter o artigo 140, cumulado com o artigo 141, inciso 1º, e a ação penal, de acordo com o artigo 145, parágrafo único, vai ser ação penal pública condicionada à à requisição do ministro da Justiça. Lembra da Lei de Segurança Nacional? Caluniar ou difamar o presidente da República ou dos outros poderes vai ser um crime específico aqui na Lei de Segurança Nacional. Mas aí ainda sobra a injúria aqui para a gente pensar, no caso, contra o presidente da República ou contra um chefe de governo estrangeiro. Com o chefe de governo estrangeiro caberia também a calúnia e difamação. Aí a ação penal vai ser pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E a ação penal vai... Lembra outro caso que é a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, além desse, da injúria contra o presidente da República ou dos crimes contra a honra contra chefe de governo estrangeiro? Onde é que a gente tem mais ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça? Lá nos casos de extraterritorialidade hipercondicionada. Lembram? Quando o crime é praticado no estrangeiro contra brasileiro. Aí a gente precisa daquelas condições do parágrafo 2º do artigo 7º, entrar o agente no território nacional, ser o crime também punível onde foi praticada a dupla tipicidade, estar o crime incluído dentre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição, pena maior do que 2 anos, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, cumprido pena no estrangeiro, absolvido no estrangeiro, e ter sido pedida e negada, ou não ter sido pedida a extradição e requisição do ministro da Justiça. Então, todos os crimes em situação de extraterritorialidade hipercondicionada, crimes praticados contra brasileiro, exigem também a requisição do ministro da Justiça. São ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Além deles, a gente tem também aqui os crimes contra a honra de chefe de governo estrangeiro ou a injúria aqui contra o presidente da República. Também vai se proceder mediante requisição do ministro da Justiça. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E a gente vai ter ainda ação penal pública condicionada à representação do ofendido, no caso do inciso 2º do artigo 141. Qual é o inciso 2º? Crimes contra funcionário público em razão de suas funções, crimes contra a honra em face de funcionário público em razão de suas funções, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140, que é o crime da injúria racial ou injúria qualificada pelo preconceito. Aqui 2 observações. Primeiro, a súmula 714 do STF. A legitimidade vai ser concorrente entre o ofendido, ação penal privada, queixa-crime, e o Ministério Público. Ação penal pública condicionada à representação no caso de crime contra a honra de funcionário público em razão de suas funções. Quando é o crime de calúnia, de difamação ou de injúria contra o funcionário público em razão de suas funções, a gente vai ter uma causa de aumento de pena de 1/3, de acordo com o artigo 141, inciso 2º, e a gente vai ter também
a possibilidade, a indicação pelo artigo 145, parágrafo único, de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Mas a súmula 714 do STF abre a possibilidade, para além da pública condicionada à representação, para a ação penal privada mesmo, para a regra geral, para a queixa-crime. Então a súmula 714 traz essa legitimidade concorrente, tanto do ofendido diretamente mediante queixa-crime, quanto do Ministério Público na ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E a segunda observação é que na injúria qualificada pelo preconceito, na injúria racial, a gente vai ter também ação penal pública condicionada à representação. Só que essa regra vem da Lei 12.033 de 2009. Antes disso, a injúria racial também se processava mediante queixa-crime, ação penal privada. Foi depois dessa regra que virou ação penal pública condicionada à representação. Quando sai de ação penal privada para ação penal pública condicionada à representação, a gente tem muitos malefícios para o réu. Porque na ação penal privada você tem muitas causas distintivas de punibilidade a seu dispor. Perdão do ofendido, né? Decadência. E na ação penal pública condicionada à representação, estão reduzidas essas possibilidades. Não tem, por exemplo, a possibilidade de perdão do ofendido. Então aqui a gente, embora se fale sobre ação penal, não vamos aplicar, de acordo com a melhor doutrina, o princípio do tempus regiato do processo penal, do tempo regioato. Aplicar a norma para os processos em andamento, aplicar de imediato. A gente só vai aplicar essa ideia, essa norma de uma ação penal pública condicionada à representação na injúria racial para os crimes que ocorrem depois dessa lei de 2009. Porque para os crimes que ocorrem antes, a gente vai ter que aplicar a regra geral da ação penal privada, que se procede mediante queixa-crime e que está submetida a todas aquelas causas de extinção de punibilidade, não é isso? Bom, pessoal, temos ainda que mencionar algumas outras questões. Artigo 142, que nos fala sobre causas de exclusão do crime. Para alguns, a natureza dessa excludente, e por todos eu cito Damaso de Jesus, é uma excludente de ilicitude. Só que uma excludente de ilicitude especial, porque as genéricas estão lá no artigo 23, né? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Aqui seriam excludentes de ilicitude especiais, para Damaso. Para Magalhães Noronha, a gente teria causas de exclusão de punibilidade. Punibilidade é pressuposto da pena. Para Helênio Cláudio Fragoso, a gente teria causas de exclusão do fato típico. Causas de exclusão especificamente do elemento do tipo consistente no dolo específico. O elemento subjetivo especial do tipo. A melhor doutrina, me parece, é de Fragoso. Essas causas aqui excluem o crime porque excluem o dolo específico. Então excluem o fato típico. E quais são essas causas do artigo 142? Não constitui, e aqui elas não servem para calúnia, viu, pessoal? É só para injúria e difamação. Não constitui injúria ou difamação punível, a ofensa enrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Qual é a ideia aqui? É garantir a liberdade para a discussão da causa em juízo. Isso vale para a parte, vale para o seu procurador, advogado, defensor, vale para o Ministério Público também, está lá na lei que regula a atuação do Ministério Público e está também no Estatuto da OAB. No artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, está a previsão de que o advogado tem imunidade profissional. Imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação da sua parte no exercício da sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Então o Estatuto da OAB está prevendo, assim como o Código, a injúria, a difamação, mas também o desacato. Aí sobre isso, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo considerou que essa referência ao desacato no Estatuto da OAB, ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional, ofende o artigo 133 da Constituição Federal. Então a imunidade profissional dos advogados não alcança o desacato, alcança apenas a injúria e a difamação
em rogada, em juízo, de acordo com o Código Penal, e pelo Estatuto do AB também fora dele, mas no exercício da profissão. Inciso segundo, olha como isso é interessante. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Tá vendo como é tudo saindo do dolo específico? O advogado em juízo, a intenção dele não é injuriar, a intenção dele é discutir a causa. Aqui, a opinião desfavorável da crítica literária, da crítica artística, científica, ela não tem a intenção de injuriar ou de difamar. Às vezes ela é dura, mas a intenção dela não é essa. A intenção dela é de expor um fato, de explicar. E sobre isso tem uma observação importante, que é a respeito da ação direta de inconstitucionalidade de ADIM, número 4815, que falou sobre os artigos 20 e 21 do Código Civil e declarou inconstitucional a exigência do consentimento da pessoa biografada ou dos seus familiares quando a pessoa biografada está morta. É aquelas biografias não autorizadas. Lembram dessa discussão sobre biografias não autorizadas? O Supremo considerou que o fato da biografia não ser autorizada não traz malefício nenhum. Então, o fato de, por exemplo, se fazer uma biografia sobre uma cantora famosa, viva ou morta, mas suponhamos que ela esteja viva, ela não autorizou. E dentro dessa biografia se narra uma parte da vida dela que foi mais aqui, digamos, indecorosa, né? Se fala que ela conta-se que é verdade, suponho que seja verdade, que ela se prostituía ou que usava drogas. Então a gente está falando de um fato desonroso, né, de uma difamação. Estamos falando até de um fato definido como crime, que é o uso de drogas. Na verdade não é o uso propriamente, mas é portar a droga para consumo pessoal. Então essa cantora poderia, nesse exemplo hipotético, querer oferecer uma ação penal privada, uma queixa-crime, pelos crimes de calúnia e difamação, de injúria eventualmente, contra esse autor que fez a biografia. Mas aqui pelo Supremo, pelo julgamento dessa ADIM, não seria possível, porque a biografia ela não exige necessariamente essa autorização. E o que se trata na biografia, via de regra aqui, não tem o ânimos injuriante, o ânimos difamando e o ânimos caluniante. Tem a intenção, tem o ânimos narrante, né? A intenção de narrar os fatos, de contar a vida dessa pessoa pública. E se alguns fatos, de fato, não são os melhores, são indecorosos, isso não constitui um crime, porque não houve o ânimos nem caluniante, nem difamante, nem injuriante aqui na produção da biografia. Então é interessante lembrar dessa ADIM, porque ela suscitou muitas discussões na época a respeito dessas biografias não autorizadas. Eu acho que nos autos discute-se até a de Roberto Carlos. Existem muitas outras, né? Há muitas autorizadas e há muitas não autorizadas, de pessoas vivas e de pessoas que já morreram. E aí a autorização precisaria ser da família. Mas depois desse julgamento passou a não ser necessário mais essa autorização e não haver nenhuma consequência por essa biografia, não haver a possibilidade de se punir alguém pelos crimes contra a honra, especificamente da injúria e da difamação, né? Claro, se tiver inequívoca a intenção da pessoa de injuriar, de difamar, né? Ele não está narrando mais a vida, ele só está esculhambando de fato a pessoa lá que está sendo biografada, aí a gente foge da exclusão do crime. E no caso da calúnia também, porque no caso da calúnia, veja que a calúnia não está nem prevista aqui no 142, porque a calúnia é imputar um fato definido como crime falsamente. Então a pessoa sabe que o outro não cometeu o crime e está imputando esse crime a essa pessoa. Então, é uma situação de fato mais grave. Mas na biografia, quando ela segue as regras, os parâmetros exigidos, às vezes temos de fato situações indecorosas que são lá relatadas, mas isso não pode ser interpretado de jeito nenhum como uma injúria, como uma difamação. E por fim, temos o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Então aqui temos a imunidade funcional do Ministério Público. Nos casos, parágrafo único, dos incisos 1º e 3º, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Porque o advogado que em juízo, no calor da discussão, profere algo que parece mais um xingamento, um fato indecoroso, parece uma injúria, difamação, não vai ser porque está em juízo. O funcionário público
Também não, porque ele está ali no exercício das suas funções. Mas quem toma conhecimento, não está nessas circunstâncias, toma conhecimento dessas falas e as divulga e as propala, essa pessoa vai estar cometendo a injúria ou a difamação. Quem estiver dando a publicidade, não quem estiver lá em juízo ou quem for funcionário público. E, finalmente, para acabar o assunto dos crimes contra a honra, nós temos a retratação, a possibilidade de retratação que só vai chegar para a calúnia e a difamação. Porque a injúria é honra subjetiva. A injúria atinge a pessoa injuriada, a pessoa ofendida, na sua honra pessoal, na sua honra subjetiva, no apreço que ela tem por si mesma. Então não cabe aqui falar em retratação. Agora a retratação cabe na calúnia e na difamação porque elas não atingem a honra objetiva, o sentimento de apreço da comunidade por aquela pessoa. Então a retratação vai ser importante aqui, porque é consertar aquilo que foi dito perante aquela comunidade, né? Então olha o artigo 143 o que diz. O querelante é quem oferece a ação penal privada, a queixa-crime, pela calúnia ou pela difamação. E querelado é em face de quem se oferece a essa ação penal privada. É o caluniador ou o difamador, quem está sendo acusado da calúnia ou da difamação. Então o querelado que está sendo acusado da calúnia ou da difamação, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Ficar isento de pena significa que estamos falando aqui na retratação de uma causa extintiva de punibilidade se ofertada até a sentença, até o julgamento em primeira instância. E parágrafo único, importante, quando é por meio de comunicação. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se dos meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios que se praticou a ofensa. Porque senão era muito fácil. Você, no Jornal Nacional, pratica uma calúnia ou uma difamação contra alguém e depois se retrata numa notinha? Não. Você tem que usar o mesmo meio que foi utilizado para caluniar ou para difamar. Agora, claro, se o ofendido considerar que não é necessário, se ele não quiser, se ele não desejar, ele diz, não, já gerou dano demais essa fala no jornal, eu não quero voltar mais a esse assunto. Aí, tudo bem, a retratação pode ser feita de forma mais privada, privativa, mais discreta. Mas a regra é que a retratação da calúnia e da difamação deve ser feita pelo mesmo meio em que se fez, em que se praticou a calúnia ou a difamação. E por fim a gente tem a possibilidade do artigo 144, que é o pedido de explicações, que segue o rito das notificações e interpelações do Código de Processo Civil. Se das referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se sinta ofendido, quem se sinta caluniado, difamado ou injuriado, pode pedir explicações em juízo dessas frases, dessas referências, dessas alusões que estão aqui trazendo para a gente uma percepção do crime contra a honra, que estão trazendo a inferência do crime contra a honra. A pessoa ofendida pode pedir explicações em juízo através do rito das notificações e interpelações do Código de Processo Civil. E se a pessoa que proferiu as frases, né, as falas, as alusões, se recusa a dar as explicações ou a critério do juiz não dá essas explicações de forma satisfatória, ele vai responder pela ofensa, vai responder pelo crime contra a honra. Bom, pessoal, é isso a exposição que nós temos para oferecer a respeito dos crimes contra a honra. De agora em diante, é treinar esse assunto, fazendo exercícios, discutindo questões práticas e tirando as dúvidas. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula, o nosso próximo encontro.